A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Coordenadoria de Direito Condominial da Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de apresentar o webinar Serviço Jurídico por Administradoras, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Rodrigo Carpati, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB São Paulo. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo em nome do presidente Caio Augusto e do vice-presidente Ricardo Toledo. Vamos dar início a essa importante live, é um assunto que tem reverberado muito. Agradecer a doutora Renata Mangueira de Souza, que é relatora do TED da OAB desde 2005 e vice-presidente da turma deontológica da OAB São Paulo desde 2019, e vai nos explicar qual é o funcionamento do TED e dessa turma deontológica também, para entrar nos debates. Agradecer também o Dr. Miguel Zain, ilustre advogado, doutrinador, autor de obras importantíssimas no âmbito do direito condominial e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso. Também ao Dr. Fábio Ramacciotti, advogado, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo São Francisco, e também membro da turma deontológica do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de 2004 a 2018. Então, o tema que nós vamos tratar é um tema importantíssimo, um tema que tem incomodado muita gente e, principalmente, um tema que carece de respostas em função de toda a conjuntura que ele se encontra. Nós vamos falar dos serviços jurídicos prestados por administradoras de condomínios. Então, é algo que culturalmente tem sido aceito, mas ele encontra barreiras no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados. A ideia é tentar buscar aí um meio termo nessa situação, se for possível, entender qual é a concepção dessa situação para que possamos exercer a atividade de administrador, assim como o exercício da advocacia de forma independente e livre, tentando, logicamente, buscar os caminhos para que essa construção seja harmônica. E, para isso, eu vou passar a palavra inicial para a doutora Renata Mangueira, para que ela possa nos apresentar o tema e as diferenças dos tribunais de ética e disciplina. Por favor, doutora Renata, e mais uma vez agradeço ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, doutor Rodrigo. Tenho que agradecer também, não posso deixar de mencionar o empenho do doutor Fábio Anarda, que aproximou, né, os integrantes do TED a essa comissão. Falha minha de não agradecer o Ranada, que é nosso vice-coordenador e viabilizador desse evento, com certeza. Exatamente, ele que se empenhou bastante para que nós estivéssemos aqui essa noite. Então, a princípio, a gente está participando aqui para explicar, né, o que é o TED 1, mas antes eu não posso deixar também de agradecer o Dr. Fábio Ramacciotti, que foi meu colega de turma deontológica durante alguns anos, me ajudou muito quando eu comecei na deontológica, porque eu trabalho voluntariamente no TED desde 2005 na turma disciplinar. E também o nosso colega do Mato Grosso, o Dr. Miguel Zain, que está aqui para conversar com a gente e a gente tentar equacionar alguns pontos. Bom, dito isso, né, como no Brasil, notoriamente, é sempre importante a gente falar sobre ética, a gente está aqui. Explicar um pouco que essa palavra estranha, deontologia, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, simplesmente é a ciência que estuda os meios como uma
atividade profissional deve agir, né? E hoje também a gente tem que dizer como funciona o TED, né, em São Paulo especificamente, que é presidido pelo Dr. Carlos Kaufmann. Nós também temos um corregedor, o Dr. Sidney Pinto, vice-presidente e corregedor adjunto. E aí, como eu gosto muito de história, eu fui buscar os primórdios da história do tribunal, para dizer que São Paulo sempre foi de vanguarda nesse assunto, né? Até pouco tempo, só São Paulo tinha uma turma deontológica ou consultiva, mas hoje já existem turmas no Rio de Janeiro, na Bahia, não com esse nome, com o nome de turma consultiva ou, às vezes, turma deontológica. Em São Paulo, a nossa turma é conhecida como turma deontológica, turma 1 ou turma de ética profissional, que, embora integrante do mesmo tribunal de ética, ela se diferencia das turmas disciplinares. Nós temos em São Paulo 26 turmas, sendo 25 disciplinares e uma turma deontológica, que hoje, nesse triênio, é presidida pelo meu amigo Guilherme Maluf, da qual eu sou vice-presidente desde novembro de 2019. Na turma deontológica, contamos com 20 relatores que trabalham de forma voluntária, como todos os relatores, todos os profissionais advogados que atuam no Tribunal de Ética e nas demais comissões da OAB, né? O TED, do ponto de vista histórico, eu acho importante, a gente tem que enaltecer, ele foi presidido pelo Dr. Francisco Morato, aquele da Avenida, que a gente costuma passar de vez em quando. Então, assim, ele existe... a história do Tribunal de Ética se confunde com a da OAB São Paulo. A primeira sessão foi em 10 de março de 1937. Então, a gente está falando de um tribunal bem antigo, né? O primeiro Código de Ética, ele foi elaborado pelo Dr. Francisco Morato em 1921, né? Então, é um assunto bastante relevante. Lógico que o mundo mudou e a sociedade mudou, a advocacia mudou, e nós estamos aqui hoje para quebrar paradigmas. A turma deontológica, por disposição do Código de Ética e Disciplina, ele no artigo 71.2, dispõe sobre a competência para responder consultas formuladas em tese. Esse é um ponto importante que depois, no decorrer dessa webinar, a gente pode conversar melhor, né? E, além disso, no ano passado, em março de 2019, foi aprovado pelo Conselho Seccional Estadual um regimento interno do Tribunal de Ética, onde no artigo 7º está a competência, né? Dispõe da competência da turma deontológica e no artigo 8º das turmas disciplinares. Entre outras coisas, e eu acho que é o que mais importante, são as consultas que a turma deontológica responde. A gente responde consultas de natureza ética, em tese, sobre vários assuntos, desde honorários advocatícios, publicidade na advocacia, captação indevida de clientela, concorrência desleal, vários assuntos que norteiam a ética no exercício da nossa profissão. E os relatores respondem às consultas formuladas sempre em tese, quer seja por inscritos na OAB ou por autoridades que eventualmente consultem e peçam pareceres para a nossa turma deontológica. Basicamente, bem resumido, é isso que nós fazemos. Perfeito, doutora. Inclusive, nós levamos algumas questões para vocês. Eu sei que existe um prazo, né, de resposta inerentes justamente a esse tema, para que possa corroborar nessa discussão. A preocupação, isso tem... antes de passar a palavra para o doutor Fábio, essa discussão que vocês estão vendo dentro da OAB, e acompanhei alguns julgados, a doutora inclusive me passou um deles, isso tem reverberado muito fortemente nas comissões, e isso define também como os advogados que já prestam serviço para essas administradoras, e muitas delas já tinham
advogados dentro dessas administradoras vão se portar daqui para frente. Então, acho que a primeira grande quebra de paradigma no mercado de administradoras de condomínios, lembrando que nós temos no Brasil algo entre 300 a 500 mil condomínios. Então, nós devemos ter aí centenas de administradoras de condomínio e, com certeza, grande parte delas tinham advogados internamente. Num segundo momento, esses advogados passaram, em função dos entendimentos dos TEDs, país afora, a não estar mais no local da administradora. Então, acho que essa é uma grande vitória também do TED. Dificilmente você tem escritórios de advocacia dentro de empresas. Doutor Fábio, por favor, agradeço a sua participação, doutor Fábio Ramacciotti, e depois, na sequência, passo a palavra para o doutor Miguel Zain. Boa noite a todos, boa noite, doutor Rodrigo, doutor Miguel, obrigado pelo convite. Boa noite, Renata. Vou tirar o doutora, porque nós convivemos tanto tempo, somos amigos, convivemos durante tanto tempo no TED 1, que deixei em 2018, e é uma satisfação enorme voltar a falar sobre ética profissional depois de algum tempo sem frequentar o tribunal. E também agradecer ao doutor Fábio Ranada, que me telefonou a seu pedido, né, Renata, e nós conversamos bastante, e podemos hoje estar aqui conversando com colegas tão qualificados. Se eu puder fazer uma breve introdução, bastante rápida, como a Renata colocou, o TED 1 responde consultas em tese, e, portanto, tem uma função de orientação à classe. Não são proferidas decisões punitivas, mas decisões, por assim dizer, pedagógicas e de orientação a toda a classe. Mas essas decisões têm circulado, têm sido aplicadas pelas turmas disciplinares e, portanto, têm também a sua relevância do ponto de vista disciplinar. Nós devemos ter sido convidados para estar aqui essa noite em razão de uma decisão que foi publicada em 2018 a respeito da impossibilidade das administradoras imobiliárias de prestar serviços jurídicos. E nós, portanto, fomos, na época, participamos de algumas decisões, e há outras decisões até mais recentes, uma agora que a Renata me passou em 2020, há uma decisão um pouco mais antiga, de 2011, da lavra da doutora Mary Grum, na época advogada, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo Quinto Constitucional. E o que levou o TED 1 tradicionalmente a entender dessa forma? Se eu puder ser bastante breve, doutor Zain, a advocacia todos nós sabemos, é uma atividade essencial à administração da justiça. E ela é organizada, ela tem todo um edifício construído com os limites da lei e fundadas em dois pilares básicos, e sem os quais, em conjunto, não é possível um exercício profissional profícuo. O primeiro deles, nós não vamos falar desse pilar em detalhe, mas o primeiro deles são as prerrogativas. Sem elas, não há advocacia independente, não há advocacia com destemor e, portanto, não há como se defender adequadamente os clientes em todas as esferas. Sem prerrogativas, que são garantias ao cidadão e não ao advogado diretamente, a advocacia fica manietada. O segundo pilar é a ética profissional, é a deontologia. E sem a ética profissional, a advocacia se desvirtua. Nenhum de nós pode imaginar um advogado que quebre o sigilo profissional, um advogado que advogue contra e a favor o mesmo cliente concomitantemente, um advogado, estou dando exemplos bastante claros, há zonas cinzentas, mas advogados que se entendem diretamente com a parte contrária sem autorização do colega e que captem indevidamente clientela e assim por diante. A advocacia tem como um dos seus princípios mais importantes, uma de suas pedras de toque, a pessoalidade da relação com o cliente. Essa pessoalidade é marcada pela confiança que se deposita no patrimônio, a liberdade, o seu estado civil e tantas outras situações nas mãos de alguém que vai
levar uma pretensão à justiça ou vai prestar alguma advocacia consultiva. Se eu estiver me alongando, por favor, me interrompam, eu prometo ser breve. Está perfeito, doutor Fábio, pode seguir. Chegando à decisão. A advocacia, a despeito da pessoalidade que marca indelevelmente o seu caráter, ela pode ser organizada em sociedade. São as sociedades de advogados, que são diversas das sociedades simples, das sociedades empresariais, de todas as sociedades tipificadas pelo Código Civil ou pelas leis extravagantes, como é, por exemplo, a lei das sociedades por ações. São sociedades próprias que têm objeto social único. Elas não podem ter outro objeto senão a prestação de serviços advocatícios. Além disso, outras sociedades são proibidas de ter a prestação dos serviços advocatícios por expressa disposição do artigo 16, principalmente o parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia. Sociedades não são sequer admitidas a registro que não sejam sociedades advogadas e que tenham nos seus atos constitutivos a prestação de serviços advocatícios. Isso porque há também questões a respeito do escritório de advocacia. O doutor Rodrigo falou da separação dos espaços, que ela é importante, porque o escritório é inviolável. A sede de uma sociedade de advogados é inviolável. Outras sociedades, nem tanto. Vamos examinar cada uma delas, porque não é o propósito aqui. Dessa forma, apenas advogados e advogados organizados em sociedades de advogados, ou seja, as sociedades de advogados podem prestar serviços jurídicos. Não as imobiliárias, não as administradoras, não os sindicatos, a não ser naquelas hipóteses em que eles não são prestadores de serviços jurídicos, mas são legitimados extraordinários ou associações de defesa do consumidor que tenham a legitimação para propor ação civil pública, para defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos. Isso é uma situação diferente. Eles não advogam para as pessoas físicas, eles defendem em juízo como legitimados ativos determinados interesses. Então, apenas para concluir, sociedades de advogados podem prestar serviços de advocacia. Isso, agora para concluir, por mais uma razão. Os advogados submetem-se aos códigos deontológicos de seus países. Aqui no Brasil, o Código de Ética e Disciplina da OAB. Na Europa se chamam códigos deontológicos. Existe o Código Deontológico dos Advogados Europeus, dos advogados depois de cada país. Mas não são apenas os advogados que se sujeitam aos códigos de ética. A sociedade de advogados também. E as sociedades que não tenham esse objeto não se submetem ao Código de Ética, retirando uma dupla proteção que tem o cidadão. A ética profissional é proteção ao cliente, é proteção ao judiciário, aos magistrados e serventuários, é proteção ao Ministério Público e, enfim, proteção à sociedade. Por essas razões, o TED 1, assim, resumidamente, o TED 1 vinha e vem decidindo dessa forma. Então, eu procurei explicar, de forma mais breve que eu consegui, essa decisão que, como lembrou o Fábio Ranada, o doutor Fábio Ranada, parece que circulou um pouco, essas decisões que circulam um pouco e tem causado o segmento de determinadas orientações, como essa separação de espaços, que é importante, mas alguma discussão em torno de outras questões. Muito obrigado. São essas as primeiras palavras que eu gostaria de dizer. Muito esclarecedor, doutor Fábio. E realmente a importância do TED e da OAB de forma inegável, tanto é que isso acaba trazendo uma preocupação muito grande. A gente recebe aí muitos contatos de advogados. Eu tenho uma advogada que ligou de Campinas, que presta serviços para uma administradora, para que a gente possa aí tentar elucidar e chegar num formato, trazer para o advogado aquilo que ele pode fazer, aquilo que lhe fica confortável, para que ele consiga exercer a atividade sem qualquer tipo de infração. Então, acho que essa vai ser a segunda parte do nosso debate, focando na prática, o que o administrador não pode, o que o administrador pode, o que o advogado pode, o que o administrador não pode. Doutor Miguel Zain, meu amigo, por favor, a palavra está contigo.
Doutor Rodrigo, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra aí ter recebido esse convite aí da Coordenadoria de Direito Condominial aí da Seccional do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer aí o meu dileto amigo, Dr. Fábio Ranada, também por estar implementando essa discussão salutar. Doutora Renata, um prazer conhecê-la. Doutor Fábio, é um prazer também hoje estar aqui ladeando para a gente discutir esse assunto nesse exato momento de suma importância para a advocacia. O Tribunal de Ética do Estado de São Paulo, sem dúvida, ele é um pioneiro em defesa da ética, em defesa da advocacia, tanto doutor Fábio, que eu tenho um livro que eu estou lançando aqui da advocacia condominial, e nesse livro aqui que nós estamos agora fazendo a correção, aquele acórdão em que tem o seu parecer está fazendo parte, onde nós estamos falando um capítulo sobre a advocacia e sobre a questão da ética profissional, sobretudo na advocacia condominial. O direito condominial é mais um desses direitos que veio à tona junto com esse momento de transformação que nós estamos vivendo, junto com essa quarta revolução industrial. Definitivamente, nós estamos ocupando a propriedade de forma diferente, né? Estamos compartilhando a propriedade e, com esse compartilhamento, né, os condomínios são de suma importância, de norte a sul no país, eles vêm à tona e os condomínios eles são verdadeiras organizações empresariais, né? Precisam, então, dentro daqueles princípios da governança, do compliance, ele precisa, sim, de uma assessoria jurídica. Então, nasce com isso a assessoria jurídica, mais uma profissão dentro dessa quarta revolução industrial, assim como o direito à startup, né? Outra profissão, outro ramo do direito que está nascendo para o advogado. Fato que o doutor Rodrigo falou que havia-se um costume, há um costume de oferecimento de serviços por parte das administradoras, né, há muito tempo, e isso é fato e é aceito até certo ponto pela sociedade. Mas quando veio à tona esse direito, é óbvio que aqueles advogados que estão na lida, no dia a dia, sentiram, então, desconfortável com esta forma de mercantilização desses serviços jurídicos, né? E é interessante a gente fazer uma divisão da questão da prática antiética, praticada, então, pelo advogado, e da prática ilegal, que é o que incomoda toda a advocacia condominial, que é o oferecimento de serviços jurídicos por parte de empresas que não são empresas e pessoas que não são inscritas na ordem. Isso gera uma concorrência desleal, uma prática ilegal e até mesmo odiosa por parte dos advogados que estão inscritos na ordem, que estão sujeitos a esse código de ética da OAB e estão tendo, de forma injusta, uma concorrência desleal. Essa concorrência ela vem através das administradoras de condomínio, né, que oferecem livremente os serviços de advocacia, vem pelos escritórios de contabilidades, né, com as empresas de antecipação de receita. Certo dia eu estava andando aqui na nossa capital, aqui em Cuiabá, tinha um carro de uma empresa de antecipação de receita, aonde ela fazia a propagação de que se contratasse ela para fazer a cobrança do passivo, ela dava assessoria jurídica gratuita. Ora, isso é uma forma ilegal e totalmente antiética no mercado. O nosso Código de Ética, ele diz lá no artigo 1º, inciso 2º, que a advocacia ela é privativa
tanto a advocacia como a assessoria jurídica é privativa do advogado, né? E a nossa OAB, ela possui uma função institucional de defesa das prerrogativas dos advogados. Então, nós precisamos mais que a nossa instituição saia em defesa de todos os advogados. A OAB-DF, recentemente, ela aforou uma ação civil pública, onde foi deferida uma liminar para notificar algumas empresas, então, lá do DF, que vinham ofertando esses serviços jurídicos, né? Então, eu gostaria muito da gente falar sobre essa questão e a gente debater sobre a questão desse oferecimento de forma ilegal, né? Que essa é a tônica do mercado. Eu sou um advogado que advogo, propriamente dito, no direito condominial, no dia a dia. Hoje eu advogo para quase 90 condomínios, né? Não tenho ligação nenhuma com nenhuma empresa terceirizada, nenhuma empresa administradora, não tenho nada contra quem tenha também, não tem problema nenhum, mas só que nós temos que partir, então, pela ética e não oferecer esses serviços em conjunto com outros serviços, que isso vai afrontar totalmente a ética e fazer a prática do exercício ilegal da advocacia, né? Então, vamos debater um pouco sobre isso aí. Aqui na OAB, eu, como presidente da Comissão de Direito Condominial aqui no estado do Mato Grosso, nós já estamos, inclusive, agindo em conjunto com o presidente o presidente do CRA, né, da administração, para fazermos uma medida, então, socioeducativa logo no início, conscientizando as administradoras, até porque o doutor Rodrigo muito bem falou, era uma forma usual que estava sendo feito e que hoje os advogados não concordam mais com essa prática. Então, precisamos, então, chamar essas pessoas para uma reunião, tomar alguma medida em conjunto, uma medida suassória, não uma conjunta, não há necessidade de se ter uma medida judicial, mas precisamos conscientizar todo o mercado que essa parte do mercado da advocacia pertence aos advogados. E isso nós temos que trabalhar em conjunto também com a nossa instituição, sobretudo com as seccionais de cada estado. Obrigado, doutor Miguel. Agora, na segunda parte da nossa live, eu queria abordar as principais questões que têm chegado não só na comissão e que têm feito parte da discussão nos grupos das comissões e nos grupos dos presidentes das comissões, referente ao exercício da advocacia, juntamente com o exercício da administração do condomínio, da administradora do condomínio, da imobiliária. A gente sabe que você vai realizar a aquisição de um imóvel, fatalmente aquela imobiliária vai te indicar o advogado, às vezes a pessoa requer que a imobiliária indique o advogado, porque sabe que se tiver uma sinergia pode ser algo mais fácil. Quais são os limites dessa indicação, ou ela é totalmente vetada? Da mesma forma, a administradora do condomínio, então, o condomínio, ele contrata uma administradora, logicamente, Miguel, Renata e Fábio, eu não estou dizendo aquelas questões que infringem de forma clara a ética, então, ofertando serviços, não advogados, não inscritos, vendendo serviços. Essa situação é muito clara que ela infringe e que nós devemos, logicamente, coibir. Mas o que ainda está no limiar das situações por exemplo, a cobrança extrajudicial e os escritórios de advocacia. Então, um escritório de advocacia que faz a cobrança extrajudicial, quais são os limites dessa cobrança extra e se isso pode ser realizado? A administradora, ela pode
realizar uma cobrança administrativa? Eu particularmente entendo que não, mas quero escutá-los. Então, a cobrança de cota condominial em atraso, a cobrança de aluguéis em atraso, de forma administrativa, isso seria a prerrogativa de um advogado, tá? A advocacia dentro da administradora, o advogado dentro da administradora prestando serviço para a administradora. Infringe algum item do nosso código? Então, por exemplo, uma grande multinacional tem um advogado, ele não está prestando serviço para os clientes. Eventualmente, ele até presta, porque a consulta direcionada a ele é direcionada ao jurídico. Então, essa é uma pergunta que muitos colegas que estão dentro das administradoras, não vendendo processos, não vendendo soluções jurídicas, mas atendendo aos anseios dos seus clientes, e muitas vezes a infração pode existir pela administradora, mas muitas vezes a administradora não oferece serviços jurídicos, mas tem um advogado. E por fim, mas não menos importante, como a administradora deve proceder para não cometer qualquer infração, porque a gente tem visto, o Miguel mencionou bem Brasília, nós já vimos em outros estados, em São Paulo também, existem algumas ações civis públicas contra advogados, nos termos de condominiais, em função de possuírem mais de uma empresa. Então, é uma situação que também tem trazido aí muitas dúvidas. Então, por exemplo, a administradora pode inserir no contrato que ela deixa livremente sobre a livre escolha do cliente, o escritório de advocacia, ou, eventualmente, imagine uma situação, doutores, onde o dono da administradora diz o seguinte: olha, no contrato não diz nada, mas essa ação eu indico o doutor Miguel. Tá? Então, essas são as questões que nos têm chegado dentro da comissão, no dia a dia. Eu milito, eu sou um advogado da área condominial, eu comecei na administradora do meu pai, prontamente eu saí, prédios de distância para não ter qualquer tipo de situação, e as pessoas muitas vezes me procuram porque sabem que eu estou dentro da coordenadoria e também enfrento no dia a dia muitas das situações. Por isso também a proposta dessa live, e ela vai com certeza se tornar aí um norte para os nossos colegas. Então é muito importante, doutora Renata e doutor Fábio, que a gente possa aí responder algumas dessas perguntas e nortear o trabalho desses nossos colegas e dos administradores que precisam aí adequar a sua prestação de serviço. Então, doutora Renata, por favor, depois, na sequência, o doutor Fábio e o doutor Miguel, aproximadamente uns 10 minutos para cada um, para que a gente possa aí cumprir o nosso horário. Então, Rodrigo, vou também chamar você de Rodrigo Com e certeza. O colega doutor Miguel lá no Mato Grosso, afinal de contas, estamos aqui todos entre colegas. Como o Fábio disse, a OAB ela tem um papel institucional e ela tem que equilibrar, ela tem que resguardar as prerrogativas profissionais. Então, o grande mote nisso que a gente vê é resguardar a inviolabilidade dos escritórios, do profissional do direito. Também é importante ressaltar que o advogado ele tem que ter uma atuação independente. Então, fica muito complicado você, como advogado, exercer a advocacia com independência dentro de uma administradora que ela não está afeita, obrigada ao cumprimento de nenhum código de ética, porque ela é uma sociedade não enquadrada na OAB, né? Então, eu acho que tem algumas premissas que a gente tem que estabelecer, especialmente no seguinte sentido. Do ponto de vista institucional, em São Paulo, assim como você citou que nós temos 500 mil condomínios, se eu não errei aqui, nós temos praticamente 400 mil advogados. Nós temos 1 milhão de advogados, um pouco mais no Brasil, né? Então, não se trata de uma reserva de mercado, nada disso, mas se trata de estabelecer os limites de uma atuação profissional que é regulamentada, né?
Então, existem valores intrínsecos a tudo isso em relação à advocacia que eles não podem ser perdidos. A OAB, o Código de Ética, o Tribunal de Ética, ele não veda a captação de clientela. O que ele veda é a captação indevida de clientela. O que ele veda é a concorrência desleal, é a mercantilização da profissão, é o avitamento dos honorários, né? É cobrar sem moderação. Então, fazendo um exercício e dando um exemplo extremo, um banco, lógico que ele tem serviços jurídicos, ele tem um departamento jurídico e aqueles advogados vão prestar serviços para o banco, né? Dentro do escopo social do banco. Agora, seria correto, ético, justo que os advogados do banco, diante da relação de cliente, sabendo que aquele cliente morreu, né? Porque apareceu um atestado de óbito, ou qualquer outra coisa, ele vá se oferecer e prestar serviços para o cliente do banco? É óbvio que não. Então, estamos no extremo, como você disse. No momento atual, a gente vive... É muito subjetivo. A gente não responde o caso concreto. A nossa turma, ela responde em tese, resguardando esses valores da advocacia. A captação indevida, evitando a concorrência desleal, a mercantilização da profissão, para que a gente possa prestar uma advocacia de qualidade, preservando a atuação daqueles que o Estatuto diz que são os competentes para advogar, para prestar assessoria jurídica, né? A advocacia condominial, ela não está restrita tão somente à questão contenciosa da cobrança, ela está restrita também a dar pareceres, certo? Só que quem pode dar parecer como o Fábio disse, os inscritos na ordem, ou seja, advogados ou sociedades de advogados. O tribunal, de uma certa forma, ele tem uma posição um pouco ortodoxa em não permitir, não ser tão de vanguarda, não abrir tanto determinadas situações. Mas sempre lembrando que a gente não decide nenhum caso concreto, a gente dá orientação geral. Que orientação geral específica? Que não pode ter imobiliária junto com o escritório, mas a gente não pode ser poliana e não enxergar que isso existe, porque, infelizmente, as pessoas quebram a ética. Tem contabilidade junto com a advocacia, tem imobiliária junto com o escritório, tem administradora prestando serviço de advocacia. E eu penso que a gente tem que ser bastante efetivo em coibir essa prática. Só que a gente, muitas vezes, institucionalmente, a gente não tem braço para coibir tudo isso, né? Em São Paulo, a gente tinha, até recentemente, e parece que foi, agora está submetida à Comissão de Prerrogativas, a comissão que investigava o exercício legal da advocacia, que foi objeto dessa ação citada pelo Dr. Miguel lá no Distrito Federal. Empresas que ofereciam serviços de advocacia sem serem sociedades de advogados. Esse é o cuidado. É muito difícil numa cidade de São Paulo, a gente falando em tese, analisar essas situações subliminares de caso concreto que se colocam. Eu acho que o profissional do direito, ele tem que ter convicção, ciência, conhecimento do seu código de ética, independência na sua atuação profissional e, se ele estiver trabalhando numa administradora e verificar que isso fere a ética dele, ele tem que ter a liberdade de falar, não vou fazer. É difícil num país como o nosso, onde existe tanto desemprego? É difícil, são questões sociais que são colocadas e estão todas entranhadas, né, na ciência jurídica de uma forma geral, porque a gente faz parte de ciências humanas. Mas a situação subliminar, ela fica muito difícil para te responder aqui, porque é subjetiva do indivíduo. Eu não tenho condição de analisar o caso concreto.
A gente pode fazer um histórico das nossas decisões e dizer o quê? Que não se admite o exercício no mesmo local, que não se admite, por exemplo, que não é recomendável, é lógico que o advogado, ele pode ter mais de uma profissão. Então, eu posso ser advogada, eu posso também ser corretora de imóveis e estar inscrita no Cresce, mas eu não posso divulgar essas minhas duas atividades em conjunto, né? Esse é um ponto também relevante. Eu não posso me valer, por exemplo, ser contratado por uma administradora de condomínios como advogada para emitir um parecer e depois divulgar em conjunto esse parecer junto com uma administradora de condomínio. Ou ainda o tribunal é bastante ortodoxo em dizer o seguinte, que não é ético você homologar a lista de escritórios e profissionais. Por quê? Porque eu estaria praticando uma concorrência desleal. Esses profissionais que participariam dessa lista, eles estão em vantagem dentro de todos os outros que estão inscritos na OAB. Então, é extremamente subjetivo, é um assunto muito delicado, é subliminar, é caso a caso, e a gente pode dar parâmetros gerais de como é o exercício profissional ético. Agora, a exceção, eu acho que entra no caso concreto e cabe às turmas disciplinares apurarem se naquele caso houve uma captação indevida, uma mercantilização, um aviltamento, qualquer outra infração ética que está lá descrita no Estatuto da Advocacia, né? Inclusive, no mês passado, aconteceu uma consulta bastante engraçada e nós ficamos um bom tempo da nossa sessão debatendo. Uma colega do interior do estado veio fazer uma consulta para o TED, falando exatamente dessa situação de administradora de condomínios e que ela estava se sentindo, se aquilo que ela estava fazendo era ético ou não. E nós, na turma, nós somos refratários e resistentes diante de uma consulta a mandar para apurar pelo disciplinar. Porém, essa colega, ela fez uma consulta com tantos elementos concretos que nós fomos obrigados a pedir para o nosso presidente a remessa daquela consulta, que seria em tese, para o disciplinar apurar a conduta antiética daquela profissional que mencionava, inclusive, o local onde ela trabalhava e o exercício legal que se praticava, que era nesse ramo imobiliário, né? Então, diante de tudo isso, com elementos de concretude, é possível analisar uma infração. Agora, de forma geral, a gente dá parâmetro para que as pessoas possam fazer essa avaliação subjetiva e não infringirem a ética profissional. Eu acho que o caminho é esse. Não sei se eu ajudei muito. Com certeza ajudou, doutora Renata. Fica muito mais claro, para mim também, tenho algumas dúvidas, a gente também debate essa questão corriqueiramente dentro das sessões, porque muitos advogados ali prestam serviços para administradoras, nós temos advogados dentro de administradoras que compõem a coordenadoria e advogados que buscam prestar serviço para administradoras e não conseguem, em função de tudo que tem sido dito. Então, muito interessante, sim, e elucidativo. Doutor Fábio, por favor. O caminho já pavimentado pela Renata, nós vamos fazer apenas algumas observações pontuais. O doutor Miguel Zain fez uma distinção fundamental, na minha opinião. Uma coisa é a ilegalidade da oferta de serviços por entidades não registradas na ordem, como administradoras, serviços jurídicos, como administradoras de imóveis, e a outra é a ética ou a falta dela, a eventual falta dela dos advogados que, trabalhando nessas imobiliárias, disso tiram, como disse a Renata, uma vantagem competitiva para captar indevidamente a clientela. Com relação à ilegalidade, a Renata também mencionou que havia a Comissão de Fiscalização e Defesa da Advocacia da OAB, que parece ter sido incorporada às prerrogativas. De toda forma, a OAB pode
eventualmente, nesses casos, como fez a OAB do Distrito Federal, segundo a notícia do Dr. Miguel, ajuizar ações para impedir essa conduta ilegal. Com relação à ética profissional dos advogados que trabalhem em imobiliárias, com vínculo empregatício, ou com vínculo de autônomo, mas no âmbito da imobiliária, ou até mesmo sócios, a questão parece se resolver da seguinte forma. A imobiliária pode ter advogados. Aliás, deve ter advogados, deve tê-los. Advogados de sua inteira confiança, que certamente serão especialistas e prestarão bons serviços à administradora. O que não é possível é que esses advogados prestem serviços diretamente a clientes da administradora, captados por elas. Isso é que é vedado por se traduzir naquela captação indevida de clientela e por favorecer a prestação de serviços jurídicos por uma entidade, eu vou chamar de leiga, uma entidade não registrada na OAB. E por caracterizar o que o Código chama, uma palavra meio, não sei se ela ainda é própria hoje em dia, mas mercantilização da profissão. Não há nada de errado na mercancia em si, nem na atividade empresarial, pelo contrário, elas são relevantíssimas. O que não se pode é caracterizar a advocacia como uma atividade que não é como ela. Elas são atividades diversas e, portanto, com regimes diversos. Parece ser essa a pedra de toque. O doutor Rodrigo falou da indicação. Uma coisa é a indicação simples. Uma determinada pessoa conhece um advogado especialista numa determinada matéria e fala, olha, eu conheço um bom advogado, e passa o número, ou apenas faz uma simples indicação, como se alguém precisar de um pediatra, meu filho já teve meu filho há muitos anos precisou de um pediatra, hoje são adultos meus filhos, mas precisando de um pediatra, olha, eu conheço um bom pediatra, é uma coisa simples, uma indicação comum, desinteressada. A outra, que aí resvala o campo da falta de ética, é a imobiliária ter uma lista com participação em honorários, com facilitação, ou colocar nos seus contratos que o que o condomínio paga pela administração inclui serviços jurídicos que serão prestados por um advogado interno ou por um escritório externo que tenha um contrato, facilitação e aviltamento dos honorários. Existe uma gama de atividades que podem passar da fronteira entre o ético e o antiético. São essas as ponderações que nós podemos fazer a respeito. Para não ter erro, por assim dizer, se o advogado da imobiliária presta serviços para a imobiliária, está tudo certo. O que ele não pode fazer é prestar serviços para os clientes da imobiliária. E sobre essa questão, existe hoje, por exemplo, o Dr. Rodrigo e o Dr. Miguel sabem bem, eu não advogo tanto nessa área, eventualmente sim, mas as despesas condominiais podem ser cobradas diretamente para o processo de execução, por constituírem, se presentes determinados requisitos documentais, título executivo extrajudicial, e não mais no antigo procedimento sumário, ou mais do processo de conhecimento, e não mais por processo de conhecimento, embora se possa optar pelo processo de conhecimento. Mas é delicada essa questão, porque nem sempre, na experiência da atuação com imobiliárias, a documentação por elas preparada chega a ser suficiente para que componha o título executivo. Eu tive casos em que isso não ocorreu. Será que o advogado interno da imobiliária, indicado por ela, remunerado por ela, vendo essa documentação, terá independência para dizer para o seu cliente, olha, aqui se poderia entrar com um processo mais sério de que seria o processo de execução, mas eu não vou fazê-lo porque a documentação da imobiliária não está boa? Será que a independência seria a mesma? Eu estou figurando um exemplo. Será que o advogado que tem que ser independente conseguiria sê-lo? Será que ele próprio não se colocaria numa situação difícil? Porque quando o advogado, ainda que inadvertidamente, aceite uma situação em que ele tenha um risco de praticar uma situação antiética, ele se coloca na situação difícil. E ele pode ficar nessa dúvida e acabar sendo levado a uma turma disciplinar, mesmo
que ele possa ter pensado que aquilo não seria um problema tão grande. É um problema. É preciso refletir sobre isso antes. E é por isso que existia uma turma deontológica, existem mais turmas deontológicas, porque elas têm essa função de esclarecer ex ante, para que não se tenha que depois se ver às voltas com uma representação disciplinar que é sempre desagradável, é sempre difícil e é sempre ruim para o advogado e para toda a classe. Se o cliente procura um advogado por indicação livre e desinteressada, nenhum problema. Mas se ele vai ao advogado por intermédio de como se fosse um agenciamento da advocacia, aí realmente nós vamos entrar num campo mais problemático. Perfeito, doutor Fábio. Eu estou lendo aqui o chat. Então, quem tiver perguntas, por favor, enviem, que, sendo possível, nós vamos responder. Vou passar a palavra para o doutor Miguel para considerações e depois a gente volta a falar mais uma vez. Rodrigo, eu gostaria de aplaudir a doutora Renata, sabe as palavras, foi cirúrgica, o doutor Fábio também. Eu praticamente não teria quase mais nada para falar, porque eles falaram tudo. O grande problema que nós temos hoje é a prática ilegal, é o oferecimento ilegal, né? Muitas administradoras, doutor Fábio, nesse mercado, usam até mesmo no seu próprio portfólio o oferecimento da assessoria jurídica, né? Isso é uma captação indevida de clientela, né? Eu defendo, Rodrigo, que a administradora ela deve ter uma assessoria jurídica, e uma assessoria jurídica especializada condominial, ela tem que ter, né? O artigo 1348, ele diz lá que o síndico, compete ao síndico cobrar o inadimplente. Então, aquela parte até que você indagou com relação à cobrança, se seria ético ou não, aquela cobrança extrajudicial, eu penso que a administradora pode até fazer essa cobrança extrajudicial. Ela não pode cobrar honorário, porque ela não é advogado, né? Mas eu tenho dúvida, doutor Miguel, eu tenho dúvida se a cobrança extrajudicial pode ser feita sem a supervisão do advogado. Eu confesso que ainda tenho dúvida. Eu penso que a extrajudicial, né, ela pode, sem cobrança de honorário, até pelo próprio artigo 1348, ele diz que cabe ao síndico cobrar o inadimplente. Então, administrativamente, e o próprio artigo 1348 admite que o síndico passe alguma parte administrativa para uma administradora, né? Ele passe para alguém. Então, a forma administrativa, eu vejo que não estaria infringindo muito a ética. O que infringe mais é o oferecimento, né, a captação indevida, né, o aviltamento de chamamento dessa clientela para aquele advogado que é contratado para a construtora, para a administradora, né? Posso interromper e fazer o contraponto, Miguel? Eu tenho liberdade suficiente contigo para lhe interromper. A questão dos honorários extrajudiciais, na prática, acontece o seguinte: o síndico tem o dever de cobrar, logicamente, com base no 1336, com juros, multa, correção. O que ocorre na prática é que a administradora, quando vai realizar essa cobrança, porque o síndico não vai ligar. A gente está diante de uma profissionalização da profissão. O síndico não vai pegar o telefone e cobrar o devedor. Ele vai terceirizar para a administradora e normalmente isso consta do contrato. E essa cobrança, ela não vai ocorrer livre de honorários advocatícios, mesmo que no âmbito administrativo, porque a administradora hoje sabe que é uma grande fonte de receita a cobrança extrajudicial. Sim, eu concordo. Eu concordo com você plenamente, mas a partir do momento em que está embutido honorários advocatícios, aí então deve ser realizado então por um advogado, né? Um advogado independente, né, e que não tenha vínculo.
Até porque o que ocorre hoje na prática, nós sabemos. As administradoras contratam um advogado, elas colocam isso nos contratos seus com os condomínios e elas cobram os honorários e pagam um salário para o advogado. Então, na realidade, quem está recebendo aqueles honorários é a administradora, e a administradora não pode receber aqueles honorários, né? Essa prática, a meu ver, ela é antiética. Mas se nós formos analisar, isso é uma questão de um ponto de vista meu, se formos analisar, se ela não cobrar os honorários, cobrar tão somente na forma do artigo 1336, tá bom, juros e correções, né, nada obsta, até porque, teoricamente, está na lei, né, nós podemos imaginar, e nós estamos falando aí em São Paulo, mas nós temos, por exemplo, condomínios aqui no Mato Grosso, condomínios menores, que o próprio síndico cobra. Você entendeu? Então, quer dizer, ele pode fazer aquela cobrança. Necessariamente não há necessidade, então, dele ter que passar para uma assessoria jurídica. Ele pode fazer e não há infringência de ética. Ele não pode cobrar os honorários, né? Não pode cobrar os honorários. Mas o doutor Fábio, ele falou tudo. Essa questão das administradoras ter o advogado, eles têm que ter. Tem que ter o advogado para assessorar, afinal de contas, essas administradoras, e vamos falar, né? Várias administradoras hoje vendem o viés de administradora e sequer tem um administrador nos seus quadros, né? Muitas vezes só tem contabilista, contadores, e vende o viés de administradora, sendo que, na verdade, não são, e ainda fazem a prática ilegal de venda dos serviços jurídicos da advocacia, né? Então, eu penso que está na hora da profissionalização, está na hora da nossa a OAB, a nossa instituição, defender a nossa classe, os advogados, né? Até porque ela possui esse papel institucional, né, em defesa da advocacia, até porque a advocacia é privativo do advogado, né? Obrigado, doutor Miguel. Vou tirar algumas conclusões e depois vou abrir para que a gente faça rapidamente alguns debates, porque estamos já chegando ao final. Então, para mim fica muito claro que o advogado ele não pode estar dentro de uma administradora de condomínios realizando uma cobrança de cota extrajudicial ou judicial. É incompatível com o exercício da advocacia. Para mim está muito claro também que o advogado ele não pode estar dentro de uma administradora captando clientes. Ele pode estar dentro de uma administradora atendendo os anseios daquela administradora, e daí nós temos que verificar a situação hipotética, deontológica, genérica, mas precisamos dos casos específicos entrar numa situação prática. Então, em tese, aquele advogado que está ali, ele pode emitir um parecer ou não? Se for algo genérico, eventualmente entendo que sim, mas se for algo direcionado àquele condomínio específico, isso pode sim estar favorecendo uma captação. Depois, esse ponto ainda gostaria de ouvir a Renata e o Fábio. O contrato da administradora de condomínios, os que eu tenho analisado, todos eles inserem que a administradora deve prestar serviços advocatícios. Isso, para mim, está muito claro que é uma irregularidade que pode acometer prejuízo não só para o advogado indicado, como para a administradora de condomínios. Então, numa conversa informal, numa solicitação de indicação, assim como você vai no banco e muitas vezes o gerente te diz, olha, procura um advogado ou tem um advogado especializado, mas nunca uma lista específica constando uma relação de advogados. Essas são as situações primordiais. Essa questão da administradora vale também para a imobiliária. A imobiliária, a transação imobiliária, ela essencialmente requer um advogado. Nem sempre a administração do condomínio ele requer um advogado para todos os atos, mas fatalmente, sem dúvidas que
a aquisição de um bem, ele traz implícito a contratação de um advogado. Então, e esse advogado, ele não pode ser alguém que esteja ali sentado na recepção da imobiliária, da administradora. A administradora pode terceirizar a cobrança dos seus clientes. Pelo que nós conversamos aqui, também fica claro que ela não pode sequer indicar um escritório para realizar a cobrança ou para realizar um despejo também. Então, por fim, mas não menos importante, o advogado, ele não pode estar dentro da administradora, ele tem que estar no imóvel próximo, ele não pode ser, ele pode exercer outras atividades, não existe aí um impedimento do exercício da advocacia, uma incompatibilidade com o exercício de outras atividades, lógico que situações específicas devem ser analisadas, mas ele não pode prestá-las juntamente com outras atividades. Advocacia e corretagem imobiliária, administradora e auxílio jurídico. E é importante que nós orientemos também toda a nossa classe que a administradora não pode vender de forma alguma os serviços jurídicos ou a indicação de serviços jurídicos. E, por fim, vou depois submeter ao deontológico o parecer que foi emitido pela Coordenadoria de Direito Condominial, um parecer que vem de encontro com o que a gente está falando, para que ele possa ser analisado e, se viável, nós emitirmos algo, não sei se é possível, em conjunto, para nortear de forma muito clara a classe dos advogados que atendem administradoras, que atendem condomínios, porque essa tem sido uma questão recorrente e, como muito bem colocou o doutor Fábio, o que a gente previne, depois a gente não precisa trabalhar punindo, indo atrás de uma situação. Então, esse trabalho cultural, esse trabalho educativo é muito importante que seja realizado. Esse, pelo que foi dito, é o trabalho do deontológico, assim como o trabalho das coordenadorias específicas de direito condominial. Então, eu vou passar a palavra para vocês, para que a gente possa, aos poucos, aí concluir e já peço que se despeçam para que a gente possa encerrar aí dentro do horário proposto. Doutora Renata, vamos seguir a mesma ordem, depois doutor Fábio e doutor Miguel. Rodrigo, eu gostaria de primeiro dizer o seguinte, na página da OAB São Paulo, lá consta o e-mail da nossa turma, para que todos aqueles que julguem necessário fazer uma consulta, agora durante a pandemia foi aberta a possibilidade das consultas serem formuladas por e-mail, então estamos lá à disposição de todos os inscritos na seccional, sejam advogados individuais ou sociedades de advogados, para esclarecer eventuais dúvidas éticas. Né? Eu acho que fica aí importante deixar claro isso. Eu concordo com as suas colocações finais, essas conclusões todas que você colocou. Eu não sei regimentalmente se é possível um parecer conjunto da comissão com a turma deontológica, mas sugiro a você que mande, se comunique com o Dr. Guilherme Maluf, que vai fazer o encaminhamento adequado de acordo com o regimento, porque, na verdade, nós vivemos institucionalizados dentro do regimento. De tudo isso que a gente falou aqui hoje, o assunto renderia muito tempo, muita conversa, né? Contar muitos causos que a gente sabe, mas eu acho que dá para pontuar bem a respeito do que é ilegal, né? Do extremo da atividade ilegal. Eu acho que se a gente tiver um norte de que tanto no contencioso quanto no preventivo, embora o brasileiro não tenha por tradição atuar no preventivo, né? Isso é corrente, né? No nosso DNA, parece que o brasileiro não gosta disso, né? Ele não consulta um advogado para comprar um imóvel e depois dá tudo errado e ele tem que judicializar uma situação, né? É muito triste, porque quando a gente fala de direito imobiliário, a gente fala de
patrimônio e do sonho das pessoas, né? E de uma coisa cara, que é o direito de vizinhança, né? E isso ficou muito à flor da pele agora, com a pandemia e todo mundo nesse isolamento social, né? Todos nós sabemos o quanto o Brasil é um país difícil em todos os sentidos, na total ausência de segurança jurídica que a gente tem, dado o nosso judiciário que claudica em muitas das situações, né? Mas mexe no nosso bolso o direito imobiliário e eu acho que é por isso que a gente está aqui discutindo esse tema. É um tema muito relevante para todos nós. De tudo isso que você falou aqui e dessas coisas que você comentou, eu até teria uma outra sugestão, se você me permite, porque você fez uma colocação que eu, de fato, não sei te dizer de pronto, te responder, mas eu acho que o debate seria bastante profícuo lá na turma, com os 20 relatores, sobre se o advogado, o profissional contratado da administradora, que óbvio, ela tem que estar cercada de bons profissionais, que, como disse o Fábio, ele pode atuar, esse advogado, para a administradora e não para os clientes da administradora. Se um parecer emitido pelo advogado, ele deve obrigatoriamente ser genérico, ou se um condomínio específico que tenha uma situação específica, ele pode emitir um parecer para aquele cliente. Eu acho que, dependendo do objeto do parecer, até acho que um condomínio, porque existem condomínios com nuances e particularidades muito diferentes, especialmente numa cidade tão heterogênea como São Paulo, com tanta disparidade e desigualdade social que a gente vive. Eu acho que é possível, às vezes, um condomínio especial ter um problema específico, e aí aquele advogado que é funcionário da administradora, analisar aquele caso e emitir um parecer para aquele cliente da administradora, mas cliente do objeto social da administradora. Quando a gente fala cliente da administradora, é quando sai do viés da administração e a gente entra na mercantilização e na concorrência desleal e no chancelamento de profissionais. Quando o Fábio fala, a gente pode indicar, é óbvio que a advocacia, ela vive de indicação. Eu vivo da indicação dos meus colegas, né? A gente demora anos para construir um nome e é da indicação que a gente vive, não tem outra forma. Eu costumo brincar que a gente usa o lema da padaria, né? A gente serve bem para servir sempre, para fidelizar o cliente, sob pena de ele procurar outro. Afinal de contas, nós temos 400 mil em São Paulo. Então, as conclusões que você colocou são bastante pertinentes e essas são as minhas considerações finais. Eu agradeço muito o convite de vocês, espero ter ajudado um pouco, ter trazido o conhecimento das pessoas um pouco mais sobre o Tribunal de Ética e sobre a turma deontológica. Agradeço a você, agradeço ao doutor Miguel, ao meu amigo Fábio, e também, de novo, ao doutor Fábio Anada, que propiciou tudo isso aqui. E não posso deixar de agradecer aos 92 participantes que estão aqui aparecendo, que vieram nos prestigiar nessa nossa happy hour jurídica. Não? Muito obrigada. Doutor Fábio. Estava observando a sua colocação, doutor Rodrigo, sobre as cláusulas que são colocadas em contratos de imobiliárias e que prevêem a prestação de serviços jurídicos. Se eu puder ser bastante seco e direto, essa cláusula, para mim, é nula. O objeto dela não poderia estar, não poderia ser prevista por uma sociedade leiga a prestação de serviço jurídico. A cláusula, para mim, ela é nula. E eu me recordo, isso já faz alguns anos, que esse mesmo problema surgiu com relação às seguradoras, que previam nos seus contratos, nas apólices, que no caso de acidentes de trânsito, a seguradora indicaria um advogado e que os honorários desse advogado estavam inclusos no prêmio pago pelos segurados. Alguns pareceres da turma 1 da
turma de ética profissional foram proferidos a respeito. Por exemplo, em 2011, o Dr. Pedro Paulo Wendel Gasparini, que foi nosso presidente na gestão passada, na época em que ele foi relator, deu um parecer. Existe parecer do Dr. Zalaf, Dr. Cláudio Felipe Zalaf, e com o tempo, a própria OAB tomou providências e as seguradoras acabaram por retirar essa cláusula e cessar a prática. Eu me lembro muito bem dos debates e eles eram bastante semelhantes ao que está ocorrendo aqui nessa noite. E as conclusões são muito parecidas, as situações bastante análogas. No mais, eu gostaria de agradecer à comissão, o Dr. Rodrigo e o Dr. Fábio Hanada pelo convite, ao Dr. Miguel Zain, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer conhecer o Dr. Rodrigo. É sempre um prazer discutir ética de novo com a Renata, aqui num ambiente um pouco diferente, virtual, mas com sempre a mesma desenvoltura e a mesma qualidade das exposições. E eu gostaria de mandar um abraço. Eu vi aqui no chat que o Dr. Guilherme Maluf está conosco, e é o presidente da Turma 1, e há muito tempo que nós não nos falamos, fomos também colegas, ele é o atual presidente. Então, Guilherme, um grande abraço para você também. E agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, tiveram a paciência de nos ouvir por esse tempo e que procuraram contribuir com os debates também, com as suas perguntas e colocações. Então, a todos uma boa noite e muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade de falarmos um pouco sobre ética profissional. Dr. Zain, suas considerações finais. As minhas considerações, doutor Rodrigo, vai para uma reflexão em que a OAB e todos os membros, principalmente os diretores da OAB, dos tribunais, que olhem um pouco mais para esse ramo, novo ramo do direito da advocacia condominial. Olhe para os advogados condominiais, um novo nicho que está nascendo. Precisamos, sim, da nossa instituição ao nosso lado, em defesa das nossas prerrogativas, né? Uma bela profissão para o jovem advogado, né? Nós temos hoje 1.100.000 advogados hoje atuando no Brasil todo. A realidade dos condomínios de norte a sul nesse país é uma grande realidade, um grande nicho. Precisamos cuidar do jovem advogado, desses advogados que estão ascendendo para a advocacia. Com relação aos advogados, Rodrigo, que nós falamos aí, dos pareceres, né? Eu penso que um parecer genérico dentro de uma administradora é muito bom, é salutar. Nós tivemos uma experiência agora, sobretudo nesse momento de pandemia, onde se questionava muito a questão ou não do uso de máscara, né? Ora, a questão do uso de máscara trata-se de você está a proteger um direito à saúde, um direito coletivo, né? E isso teve uma celeuma muito grande. Então, nesse momento, o advogado de uma administradora, ele pode atuar, ele pode dar um parecer genérico, onde ele vai falar para toda a coletividade, né? Ele não pode falar diretamente para aquele condomínio ou indicar para aquele condomínio, até para ele não fazer a captação indevida daquela clientela, né? Mas, no mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite, a você, Rodrigo, pelo convite, agradecer a doutora Renata, sabe as palavras, doutor Fábio, magistral, muito bom, e o meu amigo doutor Hanada também, pela indicação aí da gente poder estar debatendo aqui hoje sobre essa questão de ética da advocacia. Precisamos falar muito mais sobre isso, a advocacia condominial, esse grande nicho de mercado que está vindo, essa grande realidade onde os advogados precisam se especializar para advogar nessa área. Queria agradecer ao OAB São Paulo, em nome do presidente Caio Augusto, em nome do vice-presidente Ricardo Toledo, agradecer imensamente as palavras
doutor Miguel, doutora Renata, doutor Fábio. Me sinto muito honrado em fazer parte desse time da OAB. Encontro na OAB a proteção dos direitos do advogado, das prerrogativas, sempre com uma organização, com um trabalho que julgo sempre muito oportuno e com excelência. Agradeço também o vice-coordenador, o doutor Fábio Ranada, meu amigo, o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Rubens Carmo Elias. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e, com certeza, essa live, essa apresentação, ela vai fazer parte de apresentações dentro das administradoras, das imobiliárias, para que o trabalho ético, o trabalho pautado possa ser seguido, e é esse trabalho que a gente defende, é esse o trabalho que deve ser realizado. Agradeço a informação do papel do Tribunal Deontológico, que também não tinha esse aprofundamento, e para você que exerce a advocacia condominial, saiba que as questões pontuais, as questões específicas, elas devem ser tratadas especificamente dentro do que tem sido, do que será realizado. Então, de forma genérica, nós tratamos as principais questões inerentes à problemática da advocacia dentro do administrador, o que pode, o que não pode, mais questões específicas. A doutora Renata também mencionou que existe um canal do TED para que a consulta possa ser realizada, para que o advogado não incorra em qualquer tipo de infração ética. E finalizando com as palavras do Dr. Fábio, vamos procurar trabalhar sempre de forma preventiva para que não haja necessidade do tribunal repreender e para que você, profissional, também não se sinta aí acuado no exercício da profissão. Mais uma vez, obrigado a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus, e em breve numa nova oportunidade. Muito obrigado, me despeço de todos nesse momento.